muito bem-vindos a mais uma live e hoje nós vamos falar sobre a palavra Deus, né? Será que a palavra Deus, ela é um substantivo para o Deus Todo-Poderoso? O que eu quero dizer com substantivo, né? Será que a palavra Deus, ela só é utilizada quando se refere ao Deus Todo-Poderoso ou a deuses falsos? Por quê? Porque tem gente que acha isso. Ah, se falou Deus e é um Deus verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso. Então, logo Jesus foi chamado de Deus, então ele tem que ser o Deus Todo-Poderoso. Não, não é, tá? E eu vou explicar para você. Mas por que algumas pessoas utilizam isso? Porque aqui em Isaías 43:10 fala assim, ó: vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová, sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim. Entendam que eu sou mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum, né? Olha que interessante. Então aqui diz que antes de Jeová não foi formado nenhum Deus, e depois dele continuou a não haver nenhum. Então as pessoas pegam esse texto, não entendem o contexto e já fala, o próprio Jeová falou que além dele não existe outro Deus. Então se Jesus é chamado de Deus, ele tem que ser o Deus Todo-Poderoso. Não, não é. Por quê? Porque o contexto de Isaías estava se referindo a uma comparação de Jeová com os deuses das nações, tá? Ou os deuses falsos, os deuses que eles faziam de madeira, ok? Se você pegar um texto um pouquinho antes aqui, ó, Isaías capítulo 42, versículo 8, fala assim, ó, eu sou Jeová, este é o meu nome, não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Tá vendo? Então, fala Jonas, tudo bem Jonas? Seja bem-vindo. Então, nós vemos que o contexto de Isaías aqui é ele falando, explicando para Isaías que a glória dele não era dividida, não era dada para nenhum outro Deus falso, que não existe Deus além dele no sentido mais soberano, tá? Ah, mas isso aí é inferência sua. Prova para mim que a palavra Deus ela pode ser utilizada para outros seres que não sejam deuses falsos. Eu vou provar para você, tá certo? Olha que interessante, entenda o seguinte. Quando Isaías escreveu isso aqui, ele escreveu bem depois do que quando Moisés escreveu a Torá, tá? O que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros da Bíblia, nós chamamos de Pentateuco. Ela foi escrita por Moisés, tá? E, olha que interessante, aqui em Êxodo, capítulo 7, versículo 1, olha o que Jeová disse para Moisés, ó. Então Jeová disse a Moisés, veja, eu o fiz como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, falará por você como profeta. A versão no hebraico mais original, a que pega assim, de uma forma bem literal ao que está escrito, é como está na outra Bíblia nossa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Na outra Bíblia nossa, tá dessa forma aqui, ó. Espera aí, só um minutinho. Ó. Por conseguinte, Jeová disse a Moisés, vê, eu te fiz Deus para Faraó, e Arão, teu próprio irmão, se tornará teu profeta. Então aqui, gente, o próprio Jeová olhou para Moisés e falou, Moisés, eu te fiz Deus para Faraó. Por que ele falou isso? Porque Moisés era o Deus Todo-Poderoso? Não. Porque Jeová deu poder e autoridade a Moisés para que ele liderasse a nação de Israel e conversasse com o faraó por meio de seu irmão, né? Porque Moisés ele era tímido, ele não queria falar, então o irmão dele seria como um profeta, né? Então Jeová iria transmitir a mensagem para Moisés e Moisés transmitiria para Arão e Arão conversaria com o faraó do Egito, tá? E olha que interessante, ele falou que ele fez Deus, Moisés como Deus aqui. E essa palavra aqui, pessoal, ela não é El, tá? O que é El? El é Deus, tá bom? O que é El? Deixa eu mostrar para vocês o que é El, tá certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tem as pictografias, tá certo? Que são as letras do hebraico no panteão, na pictografia do panteão cananeu.
Então tem aqui, ó, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, né? Tem todas as letras aqui. A letra Aleph, tá vendo essa letrinha aqui, ó? Aleph, ela significa boi, força e líder. Então, é Aleph, e essa palavrinha Lamed, que é o L, né, de El, é um cajado, que é vara, incitar, controlar, em direção. Então, a palavra Deus, gente, é uma palavra que vem da palavra Aleph com a palavra Lamed, que significa El, né? Até tem vários nomes, por exemplo, Eliel, né? Miguel significa quem é semelhante a Deus, né? El do Miguel é Deus. El é Deus, tá? Porque El significa Deus. Então, olha que interessante, ó. Aqui embaixo, ó, na pictografia, este aqui é o nome para Deus, ó. Nome para Deus, força, usado 250 vezes na Taná. E a palavra que representa Deus significa forte líder, tá vendo? Forte líder. Então, quem tem poder e autoridade, ela pode ser chamado de Deus na Bíblia. E você vai ver isso, eu vou mostrar. Só que sabe o que é interessante? É interessante que tem um plural de El, de Deus. Sabe qual que é o plural de El? Quem sabe aí qual que é o plural de El? Alguém sabe aí? Qual é o plural de El? De Deus. Só que no hebraico. Quem sabe aí, gente? Alguém aí para... Isso, Jonas! Elohim. Exatamente, Elohim. Elohim é o plural de Deus, fica deuses, né? Mas entenda uma coisa, a palavra Elohim, ela não é usada no plural para identificar uma trindade, tá? Tem gente que usa até isso, chega a ser um absurdo, né? Elohim é plural, então é uma trindade. Não, não é, gente. Por que não? Porque a palavra Elohim, ela representa, no hebraico, quando algo era muito grande, algo era poderoso, eles usavam as palavras no plural. Eles não tinham tipo assim, que nem hoje. Vou dar um exemplo, tá? Deus, Deusão. Deusão é um Deus grande, né? Eu tô dando um exemplo aqui, ok? No hebraico não existe isso, tá? Então, quando se usava algo que é muito superior, grande, eles usavam no plural. Então, era deuses, né? Que significava um plural majestático. Plural majestático. Por exemplo, quantas pessoas eram Moisés? Gente, uma pergunta besta, né? Mas para vocês entenderem o meu raciocínio. Quantas pessoas eram Moisés? Alguém aí sabe me responder uma pergunta tão simples dessa? Quem que tá aí para me responder essa pergunta? Quantas pessoas... Exatamente, creia e receba. Uma pessoa só. Moisés era uma pessoa só. Só que quando você pega aqui, ó, no dicionário Strong, ó, amar, então disse Yehová, tá vendo aqui, ó? Então disse Yehová a Moshe. Moshe é Moisés em hebraico. Vê que te constituí, Natan, como Deus, ó, Elohim. Tá vendo aqui, ó? Elohim sobre Faraó. Então Moisés, ele era como Deus, como deuses, tá? E nós vemos aqui o significado, ó, da palavra Elohim, plural, tá vendo? De H433. Se você clicar em H433, tem aí a palavra Eloá também, tá? É uma forma raramente encontrada, né? O mais comum é Elohim. Deixa eu voltar no Elohim aqui. Só um minutinho, peraí. Aqui, pronto. Ó, essa palavra Elohim, que significa Deus, deuses, ela é plural de governantes, juízes, seres divinos, ó. Seres divinos também são chamados de deuses, tá? Os anjos na Bíblia são deuses, por incrível que pareça, você vai ver. Anjos, ó, tá vendo aqui? Anjos, deuses, plural intensivo, sentido singular, Deus, deusa, divino, obras ou possessões especiais de Deus, o verdadeiro Deus e Deus. Tá vendo? Então a palavra Deus,
ela não é uma palavra somente de uso para o Todo-Poderoso. Não é. Ela é uma palavra que para o Deus Todo-Poderoso se torna um título, né? Mas essa palavra, ela também pode ser utilizada como adjetivo. O que é adjetivo, gente? É a qualificação de uma pessoa ou objeto, tá? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, que Jeová, ele é Deus, no sentido mais amplo da palavra. Quando eu falo sobre Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 1, eu já entrei aqui, eu já expliquei esse texto 780 milhões de vezes, tá? O termo mais correto de se traduzir João 1 é, no princípio era a palavra estava com o Deus e a palavra era um ser divino ou a palavra era um Deus, tá? Por quê? Porque não tem artigo definido antes da palavra era Deus ou Deus era palavra. Quando não tem o artigo o Deus, pressupõe que vem o artigo indefinido tá? Então a melhor tradução é a tradução das Testemunhas de Jeová e outras traduções que levam a palavra era divina ou a palavra era um Deus. Por quê? Porque Jesus estava com o Deus. A palavra estava com o Deus e ele também era Deus. Ah, mas então ele é Deus, você acabou de falar que ele faz parte da Trindade. Não! Por quê? Porque a palavra Deus é um título de honraria, tá? No caso de Cristo, no caso de anjos, no caso de qualquer outro que é chamado de Deus, é um título de honraria que a pessoa tem, por quê? Porque ela tem poder e autoridade, ok? Vou mostrar para vocês. Então, ó, Moisés, ele foi chamado de Deus. Será que ele é Deus Todo-Poderoso? Não, obviamente que não. E olha que interessante, Moisés foi chamado de Deus e depois, Jeová escreveu lá em Isaías 43:10 que antes dele e depois dele não foi formado nenhum Deus. Aí você pode pensar, então a Bíblia se contradiz? Não se contradiz. Quando você lê o contexto, coisa que infelizmente Trinitário não faz, você vai entender que Jeová ali estava se comparando com deuses falsos, tá? Ele quis dizer o quê? Ó, antes de mim não foi formado nenhum Deus e depois de mim não vai haver nenhum. Eu sou o único Deus. Não adianta vocês quererem ficar aí, ó, adorando imagem, ficar fazendo imagem. Para com isso, eu sou o Deus de vocês. É isso que Jeová estava dizendo. Até porque, olha que interessante, aqui em Isaías, capítulo 42:8, como eu disse para vocês, olha o que Jeová, ele falou também, ó. Ele falou o seguinte aqui, ó, Isaías 42:8, né? Ó, Isaías 42:8 fala assim, ó, presta atenção. Eu sou Jeová, este é meu nome, e a minha própria glória não darei a outrem, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Então aqui está falando que Jeová também não divide o quê? Além dele falar que não existe nenhum Deus além dele, o que ele também não divide, gente? Quem que pode falar para mim aqui? O que ele não divide também, de acordo com o texto de Isaías? E aí, galerinha, vamos lá, vamos me ajudar aí, por favor, eu vou continuar a live aqui. Louvor também, mas é a glória, a doxa em grego, né? Glória. Então, Jeová, ele não divide sua glória, tá certo? Mas você vai ver que Jeová dividiu sua glória com Jesus. Ah, mas então Jesus é Deus? Tá, mas aí Jesus dividiu sua glória com os apóstolos. Então, será que os apóstolos são deuses? Eu vou te mostrar daqui a pouco esse texto. Aí você pode pensar, poxa, mas peraí, tem coisa errada. Então a Bíblia se contradiz? Novamente não. Aqui, só você continuar lendo, ó, nem o meu louvor a imagens esculpidas, tá? Jeová, ele não divide sua glória com imagens esculpidas. Entendeu o ponto? Entendeu o ponto, gente? Aqui tá falando sobre imagens entalhadas, esculpidas. Jeová não dá a sua glória para deuses falsos, mas Jeová divide sua glória sim. Ele dá a sua glória para anjos, para Jesus, ele dá a sua glória para seres humanos. Você vai ver isso aqui na live, ok? Agora, olha que interessante. Vamos ler outro texto que fala aqui, ó, de anjos agora. Anjos chamando de...
a Bíblia, perdão, chamando anjos de deuses. Ó, Salmos capítulo 8, versículo 5. Salmos capítulo 8, versículo 5. Fala assim, ó. Isso aqui é uma profecia, tá? Dita depois para Jesus Cristo. Fala assim, ó. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Tá vendo aqui? Deus. E de glória e de honra o coroaste. A palavra que Deus, na Bíblia Almeida, tá errada. Por que tá errada? Porque aqui se refere a anjos. E eu vou explicar para você. Ó, olha que interessante. Outra Bíblia Almeida aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Almeida século 21. Se eu clicar na Almeida século 21, ó. Olha como é que tá na Almeida século 21, ó. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Então nós vemos aqui que Jeová, quando ele colocou Jesus na terra, quando Jesus ele veio como ser humano, ele veio um pouco menor do que os anjos. Entendeu? Olha aí, Leandro, que interessante. Essa Bíblia que eu tô lendo também é Almeida, meu amado. Tá? Eu acho que você não deixou eu acabar, né, de explicar. Essa Bíblia aqui é a outra Almeida, tá? Eu mostrei a Almeida com números strong e depois eu mostrei a Almeida século 21. Tá vendo? Vamos ver como é que tá na Bíblia de Jerusalém? Na Bíblia de Jerusalém, vamos ver como é que tá? Deixa eu ver aqui. Salmos 8, 5, 6. E o fizeste pouco menos do que um Deus. Aqui já tá um Deus, coroando-o de glória e beleza. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Quem é chamado de Deus aqui na Bíblia? Vamos ver. Alguém aqui que está na live sabe que texto no Novo Testamento citou esse texto aqui? Quem que sabe? Qual é o texto do Novo Testamento que citou esse texto aqui? Qual que é, gente? Alguém sabe? E aí, pessoal, ninguém? Vamos, pessoal, qual é o texto do Novo Testamento? Então fala, Jonas, pode falar. Qual é o texto do Novo Testamento que cita esse texto aqui? Tu fizeste um pouco menor do que seres divinos, né? Ou do que anjos. Qual é o texto, galera? Ô, pessoal, vocês estão meio fraquinhos hoje, hein? Cadê a galera que sabe aí? Ô, Bíblia, responde aí, Bíblia, você tá na live? Só para o pessoal ver que não sou eu só que estou falando aqui. Bom, eu vou dar mais um tempo. Aline, boa noite. Gente, o texto é Hebreus, capítulo 2, versículo 7, tá? Hebreus, capítulo 2, versículo 7. O apóstolo Paulo estava falando de Jesus, tá certo? Se você ler aqui, você vai ver que ele estava falando de Jesus. Ó, pois não é a anjos que ele sujeitou vindoura terra habitada. Boa noite, Aline. Da qual estamos falando, uma certa testemunha deu prova de uma parte dizendo, quem é o homem para que te lembres dele, papapá. E aí no versículo 7, ó, fala assim, ó, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste e o designaste sobre as obras das tuas mãos. E é interessante, pessoal, que é o seguinte, a palavra aqui que no hebraico é Deus, que é Elohim, lá, ó, a palavra aqui é Deus, tá? Ou Elohim, ó, do que Deus, tá vendo? A palavra lá em Hebreus não é Deus, a palavra em Hebreus é anjo, ó, 2:7. Ó, deixa eu pegar na Bíblia Strong aqui e vou mostrar para vocês, ó. Com o dicionário, ó, olha aqui, ó. Olha aí, ó, aqui, ó. Fizeste-o por um pouco menor que os ângelos. Angelos, tá vendo? De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então nós vemos aqui que os anjos, eles são deuses, tá certo? Os anjos são deuses. Ah, mas é você que está falando, não, é a Bíblia. Lá em Salmos, usou a palavra Elohim. Essa palavra Elohim, você vê claramente aqui que o apóstolo Paulo decifrou que ali estava se referindo a anjos, tá? Porque ele citou o texto de Salmos 8:5, só que ao invés de usar theos no grego, que é Deus, ele usou ângelos.
Então, olha que interessante. Aqui você vê, ó, fizeste por um pouco menor do que os anjos, tá certo? E aqui, ó, em Salmos 8:5, vou voltar lá em Salmos 8:5 para vocês. Salmos 8:5, tá aqui, ó. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Só que a palavra Deus aqui tá errado. O significado, né? Aqui deveria ser seres divinos ou anjos, tá? Por quê? Ó, a Bíblia Almeida século 21, que nem eu disse para vocês, traduziu para anjos. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tá vendo? Então nós vemos aqui claramente que anjos são chamados de deuses. Será que os anjos são deuses falsos, pessoal? O que vocês acham? Será que os anjos são deuses falsos? Obviamente que não, tá? Não são deuses falsos. Só que será que eles são iguais a Jeová? Eles são um Deus igual a Jeová? Evidentemente que não. Que nem Jeová não existe. Ok? Agora, então nós vemos que Moisés foi chamado de Deus. Olha só, Moisés foi chamado de Deus. Anjos foram chamados de deuses. E sabe quem mais foi chamado de Deus? Sabe quem mais foi chamado de Deus? Seres humanos imperfeitos. Exatamente. Pelo próprio Jeová. Olha só. Aqui em Salmo de Asaf, fala assim, ó. Deus preside a Assembleia Divina. Ele estabelece seu juízo no meio dos deuses. Tá? E quem são esses deuses aqui? Será que são os anjos? Não. Se você ler o contexto, ó. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? Eram os juízes de Israel, gente. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. E olha o que Jeová fala, ó. Eu disse, vós sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. Então Jeová chama, ó, Jeová chamando seres humanos de deuses. Ele falou, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas todavia como homens vão morrer, como qualquer um dos príncipes caireis. Então, aqui não era uma crítica irônica aos humanos soberbos, Márcio, porque eles tinham poder e autoridade. Lembra, eu vou repetir, a palavra Deus na Bíblia representa alguém com poder e autoridade. Eu já mostrei, vou mostrar de novo, ó. Olha aqui, ó. Ó, mostrei e vou mostrar de novo. Tá aqui a pictografia. Ó, a palavra para Deus, ó, ela significa forte líder. Tá vendo? A palavra para Deus significa forte líder. Os anjos são fortes líderes? São. Os juízes têm poder e autoridade de julgar? Tem. Entendeu? Tem. Então eles são deuses também. Eles são deuses. Ah, mas eles são iguais ao Pai Todo-Poderoso? Não. Qual é a diferença, gente, entre esses deuses e o Deus Todo-Poderoso? Esses deuses foram constituídos por Jeová como alguém com poder e autoridade. Deu para entender a diferença? Tá? A palavra Deus... Gente, tira a venda dos olhos. A palavra Deus não é uma palavra que se refere somente ao Todo-Poderoso. Ela é usada para Moisés, para anjos, para seres humanos e para Jesus. Quando Jesus é chamado de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 1, ele é um Deus, ele não é o Deus, ele é um Deus abaixo de Jeová, tá? Por isso que o próprio Cristo, ele fala, vou embora ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. Por isso que o Cristo, ele diz aqui, ó, em João 17:3, ó, por que será que Jesus falou isso aqui, ó? Olha só. Isto significa vida eterna, que absorvam o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo.
Tá vendo? Então nós vemos aqui que Jesus estava orando para o Pai. Jesus orando para o Pai, ele deixou claro que existe um Deus, que é o único Deus verdadeiro, que é o único Deus em sua totalidade. A palavra único aqui é mono, tá? A palavra mono na Bíblia significa único, desamparado, sozinho, destituído de ajuda. Então olha que interessante, ó, aqui, deixa eu mostrar no grego para vocês qual que é a diferença do Deus Todo-Poderoso para os outros que são chamados de deuses, ó. Olha aqui, ó, tá vendo aqui ó, a palavra único, Deus verdadeiro? Monos, a palavra monos, ó, tá aqui ó, o significado de monos, tá vendo, ó? Monos, né, sozinho, sem companhia, desamparado, destituído de ajuda, sozinho, único, somente. Jeová, gente, que é o Pai, ele é o único Deus verdadeiro no sentido de que ele não precisa de ninguém para ser Deus. Jeová não precisa de ninguém para ser Deus. Jesus precisa de Jeová. Jesus, ele recebeu a autoridade de Jeová, ele recebeu um reino de Jeová. Jeová o enalteceu a uma posição superior. Jeová o tornou Senhor e Cristo. Ó, aqui em Atos capítulo 2, versículo 36, se eu não me engano. Ó, aqui em Atos, versículo 2, 36, fala assim, ó. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então até o título de Senhor, que é Kyrios na Bíblia, foi dado por Jeová a Cristo. Ele não tem esse título por, tipo assim, porque ele já era. Não, ele ganhou esse título. Quando ele ganhou esse título de honraria, de o Senhor, né? De nosso dono. A palavra Senhor significa dono, amo, né? Quando ele ganhou esse título? Quando ele morreu por nós. Quando você lê Filipenses 2, que fala que ele existindo em forma de Deus, não pensou numa usurpação por ser igual a Deus, né? Jesus, ele existia no céu como uma criatura espiritual poderosa. Ele existia em forma de Deus. Olha que interessante, ó. O Trinitário, quando ele lê esse texto aqui, ele pula um monte de coisa. O Trinitário, ele lê assim, ó. Eu vou explicar para você como é que o Trinitário lê esse texto, ó. Pois ele, sendo Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O Trinitário lê esse texto desse jeito que eu falei. Pois ele, sendo Deus, antes a si mesmo se esvaziou. É assim que o Trinitário lê. Se o texto estivesse escrito assim, eu não teria como falar que Jesus não era o Todo-Poderoso. Porque aí ok, aí ele era o Todo-Poderoso. Mas não, o texto ele deixa claro que Jesus tinha forma de Deus, ele não era o Todo-Poderoso. Ele tinha forma de Deus, ele subsistia em forma de Deus no céu. Ó, pois ele subsistindo em morfé, em forma de Deus. Então Jesus tendo a forma de Deus, o que significa isso? Ele era um ser espiritual poderoso, com poder e autoridade. Jesus era uma criatura espiritual, assim como os anjos, só que num nível superior, só que inferior ao Pai, tá? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Espera um pouco, gente. Gente, você que é trinitário, mas é sincero, essa live não é para você que tá aqui para bater a cabeça e brigar comigo, porque você não vai mudar mesmo. Você que tá aqui, que você quer provar que eu tô errado, eu posso mostrar 1 milhão de textos na Bíblia, eu já tô acostumado com você. Você não vai acreditar em mim. Eu tô aqui para você que é trinitário, porque você nasceu acreditando nessa doutrina. Só que você tá vendo que tem sentido as coisas que eu falo. Aqui fala o seguinte, ó, pois ele, ó, tô lendo na Almeida, viu? Não é Bíblia das Testemunhas de Jeová, ó. Bíblia Sagrada com números strong, é Almeida, tá? Ó, pois ele, subsistindo em forma de Deus, então Jesus era uma criatura espiritual poderosa no céu, não julgou como usurpação. O que significa usurpar, gente? Tomar o lugar. Então Jesus lá no céu,
como uma criatura espiritual poderosa, antes de vir à Terra, ele não julgou tomar o lugar de Deus. Agora eu pergunto para você, que está assistindo a live e é sincero, se Jesus era o próprio Deus, por que que ele não julgou ser igual a Deus? Ele era Deus na visão de vocês, por que que ele não julgou o ser igual a Deus? Entendeu? Aí, ó, o Alex, por exemplo, é esse que eu falei que não vai mudar de forma alguma, né? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Gente, quem que julgou como usurpação e queria tomar o lugar de Deus na Bíblia? Quem? Quem que tinha, gente? Quem que quis tomar o lugar de Deus na Bíblia, pessoal? Quem que quis, pessoal? E aí, meus amigos, quem que quis tomar o lugar de Deus? Quem que quis governar? Quem que quis adoração para ele? Quem que quis, pessoal? Exato, Caio. Satanás. Aqui é uma comparação de Jesus com Satanás. Tá? Por quê? Porque aqui tá falando da humildade, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Se você ler mais um texto aqui, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ó, versículo 3, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Tá vendo? Então, aqui estava falando de humildade, aí o apóstolo Paulo citou quem? Citou Jesus. Falou, olha Jesus, por exemplo. Jesus, ele existia no céu em forma de Deus, ele era uma criatura espiritual poderosa, mesmo assim ele não pensou em tomar o lugar de Deus. Pelo contrário, o que que ele fez? Ó, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Obediente a quem? Obediente a quem? Obediente a ele mesmo? Ah, não, obediente à primeira parte da Trindade. Para, gente! Ele era obediente a Jeová, tá certo? Ó, até a morte de cruz, pelo que também Deus, ó, depois que Jesus morreu, presta atenção nisso aqui, depois que Jesus morreu, quando ele voltou para o céu, Deus o exaltou. Pera um pouco, como é que pode um negócio desse? Se Jesus, ele é o próprio Deus, a partir do momento que ele foi ressuscitado e foi para o céu, não tem que ninguém exaltar ele. Ele ia chegar lá e falar, daí, deixa eu sentar na minha cadeira aí. Deixa eu sentar no meu trono. Eu já fiz tudo que eu fiz, voltei para o meu lugar de direito. Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se um rei, ele some, vamos dizer assim, ele some, ele vai para outro lugar, acontece alguma coisa, ele é sequestrado, sei lá. Quando ele volta, alguém enaltece ele? É óbvio que não, tá? É óbvio que não. A pessoa volta e toma seu lugar de direito. Mas você vê que quando Jesus voltou para o céu, Deus o enalteceu, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo outro nome, ou de todo nome. Então nós vemos aqui que quando Jesus chegou aos céus, por ele ter sido obediente, Jeová, ele coroou Jesus como rei. Jeová o fez Senhor. Ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Ó, para a glória de Deus Pai. Até no momento em que Jesus recebe glória, a glória bate nele e reflete no Pai, porque a glória principal é para o Pai. E olha que interessante, cadê o Espírito Santo aqui? Cadê o Espírito Santo aqui? Cadê a terceira pessoa da Trindade? Sabe, quando você vai lendo a Bíblia, vai ficando claro a Bíblia para vocês. Jesus, ele era uma criatura espiritual poderosa no céu, a primeira criação de Jeová. Jeová enviou o seu Filho unigênito
a terra, para que todo aquele que nele crer não seja destruído, mas tenha vida eterna. Jesus foi obediente, ele foi ressuscitado pelo próprio Jeová. Quando voltou aos céus, Jeová o coroou, Jeová o enalteceu. Você quer ver isso acontecendo? Vou mostrar isso aqui acontecendo para vocês, ó. Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9, ó. Olha que interessante esse texto. Você lembra, ó, quem está na live desde o começo já entendeu que a palavra Deus é uma palavra que representa alguém com poder e autoridade, que é uma palavra que foi dada para reis, para anjos, para seres humanos, para Moisés e para Jesus. Isso não significa que ele é o Deus Todo-Poderoso. E você vai ver isso agora. Quantos deuses tem aqui? Tem 2 deuses, ó. Mas acerca do Filho, então Jeová, acerca do Filho, diz, ó, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aqui você vê Jeová falando para Jesus, ó rei. Tá vendo? Você é rei agora. Cetro do teu reino é cetro de equidade. Mas olha que interessante, ó. Olha só o versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, ó, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então nós vemos aqui que Jesus, ele tem um Deus acima dele que o unge, que o escolhe, que o colocou na posição de rei. Ele é rei de reis, senhor dos senhores. Por quê? Porque Jeová o coroou assim. Só que Jeová, ele tá igual a Jesus, gente? Será que Jeová ele tem o mesmo poder que Jesus? Ou ele está acima? Será que Jesus tem o mesmo poder que Jeová? É óbvio que não. E eu vou mostrar para vocês que não. Ó, quando isso aconteceu, olha o que o apóstolo Paulo deixou gravado na Bíblia, porque ele sabia, com certeza ele sabia, que o que ia acontecer? Satanás, com as suas influências satânicas, demoníacas, ia querer perverter o ensino bíblico para enganar as pessoas. Satanás não se importa se você adora Jesus, se você adora Maria, se você adora anjos. O que ele não quer é que você adore o Pai. O que ele não quer é que você adore o único Deus verdadeiro que Jesus disse. Jesus disse, conheçam a ti, Pai, o único Deus verdadeiro. Então, se você está adorando Jesus, o Satanás está feliz. Por quê? Porque você não está adorando o Pai. E Jesus está triste. Porque Jesus, quando esteve na terra, ele falou várias vezes, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não o meu nome, não o nosso nome. Em João 4:23, Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Jesus não falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? E olha que interessante, olha só que interessante esse texto, ó. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, fala assim, ó. Porque todas as coisas, aqui está falando sobre a sujeição de Deus para Cristo, tá? Se você ler o versículo 24, ó. E então virá o fim quando ele quem? Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. E aí no versículo 27, fala assim, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Então, aqui nesse texto, está deixando o que claro? Que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas, olha só o que o apóstolo Paulo deixou claro aqui, ó. Olha só, olha aqui, ó. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então o apóstolo Paulo, falando numa linguagem mais simples, ele falou o seguinte, ó, gente, irmãos aqui da congregação de Corinto, presta atenção. Jesus Cristo, ele é nosso rei. Jeová, o pai dele, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele.
Ó, mas deixa eu te falar, antes que vocês entendam mal, tá? Quando diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, gente, é claro que Jeová ainda tá acima, tá? É isso que está escrito aqui, meus amigos. Entendeu? É isso que está escrito aqui. Então, ó, não sou eu que estou falando, não é a testemunha de Jeová, é a Bíblia. Abre a Bíblia de vocês, por favor. Ó, vou abrir na Bíblia de Jerusalém, ó. Pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele, mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente exclui-se-á aquele que lhe tudo submeteu. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Galera, vocês lembram de José do Egito? Vocês vão entender aqui, tá? Quem que lembra da história de José do Egito? Alguém aí, pessoal? Ninguém lembra de José do Egito? Pessoal, cadê a galera que... Ah, Simone lembra, quem receba lembra, a Maria, o Gabriel, José, o Edson. Muito bem. Galera, deixa eu perguntar para vocês, o que o rei do Egito, o faraó lá, ele fez com José? Vocês lembram? O que o rei do Egito fez com José? Vocês lembram ou não? Quando José traduziu lá, explicou os sonhos, o que ele fez? Gente do céu, vocês não lembram? Exatamente, Gabriel. Ele fez governador acima de todo o Egito. Todo o Egito, tá? Entendeu? Ó, Gênesis 41, vamos ler lá. Gênesis 41. Gênesis capítulo 41, versículo 41, vamos ver se é esse, ó. Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino, e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: abreque! Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanet-Faneque. E lhe deu como mulher a Zeneque, filha de Putifar, sacerdote de On. Olha só que interessante. Faraó, ele deu todo o poder e autoridade do Egito para José. Então José, ele tinha o poder do faraó. Mas aí que entra uma pergunta. Ele estava acima de Faraó? E aí, pessoal? Exato, Simone. Não, ele não estava acima de Faraó. Jesus, gente, a analogia aqui de Jesus com Jeová é a mesma, tá? Quando Jeová deu todo o poder, autoridade para Jesus Cristo, mais autoridade, né? Poder ele não dá todo porque não tem como, né? Quando ele deu toda a autoridade, colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, mas aí o texto fala, mas é claro que quando fala que tudo foi posto debaixo dos seus pés, isso não inclui o próprio Deus. Então mostra aqui sabe, isso aqui, ó, tá explicando o que aconteceu com Jesus. Jeová deu, ó, filho, agora você que vai mandar, tá? Mas claro que eu tô acima, né? Não tem como, Jeová é acima de qualquer coisa, gente. Entendeu? Então nós vemos claramente aqui, essa obviamente é simplesmente uma comparação para vocês entenderem o que aconteceu no céu. Jeová deu autoridade a Jesus, falou para todo joelho se dobrar perante Jesus como um rei, não como um Deus. Até porque, olha o que 1 Coríntios, ó, vamos lá para 1 Coríntios de novo. 1 Coríntios, capítulo 8, agora, versículo 6. Olha só, gente, presta atenção. Ó, se bem, eu vou ler o 5 também, que existam aqueles que são chamados de deuses, quer no céu, quer na terra, e há, de fato, muitos deuses e muitos senhores. Para nós, ó, para os cristãos, contudo, existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito... Não, peraí, eu acho que eu li errado aqui, ó.
Vou ler de novo. Para nós existe um só Deus. Quem que é esse um só Deus, gente? São os três? Quem que é esse um só Deus para os cristãos, pessoal? O Pai, exatamente, Jeová. Ó, para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós somos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe, por quem nós somos. Olha que interessante, Jesus é nosso Senhor. Ah, mas se existe um só Senhor, então quer dizer que Jeová não é Senhor? Tem gente que usa esse argumento, né? Já ouvi muito esse argumento. Não! O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é o seguinte: para nós há um só a ser adorado, que é Deus, e um só que é nosso dono, amo, que é Jesus. E por que Jesus é nosso Senhor? Eu já li e vou ler de novo. Até por causa de Jeová. Aqui, Atos 2:36, saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Então, Jeová o constituiu Jesus como Senhor.